Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciando a nossa terceira live do curso de Direito. Nós demoramos um pouquinho porque alguns alunos pediram acesso para não ficar a conexão muito pesada. Alguns alunos estão assistindo pelo ao vivo, que daí é um outro link de streaming, tá? Mas vai dar tudo certo. Quero cumprimentar, então, inicialmente, a nossa palestrante virtual, doutora Silvia, na JAP, que sempre, já posso dizer assim, é uma amiga do nosso curso, sempre participativa, disposta em nos ajudar, em contribuir, e agradecer também aqui a presença de vários alunos que nós temos aqui do curso, principalmente os egressos, que já vejo alguns nomes aqui, não vou citar todos para não ser injusta, porque possam não estar visualizando alguns. O meu layout do Google Meet, ele não está na grade, então eu não consigo visualizar todos os presentes, então não vou citar todos os nomes. E, em especial, também cumprimentando a professora Rosângela, que será a nossa mediadora neste momento, é uma propositura do GAPERG, então, é esse grupo, essas temáticas que a professora Rosângela sempre, pioneira, vamos dizer assim, pela sua caminhada, e também uma das nossas fortes resistências em lutar por esse assunto na universidade, carregando os ônus e os bônus de ter, como bandeira esse tema da proteção da mulher. Eu vou deixar, então, a cargo da prof. Rosângela, a mediação. Lembrando que a live, ela é sempre informal. As lives, elas nos colocam muito mais próximos, pensando porque estamos abrindo nossa casa, nossa intimidade, esse nosso espaço tão íntimo. Então, eu quero que vocês se sintam, assim, muito tranquilos em participar, principalmente com a doutora Silvia bem à vontade, porque a informalidade é a regra deste momento. A regra é não ter regras, tá? A única questão que a gente pede para os nossos acadêmicos e acadêmicas que, dentro do possível, se puderem manterem os microfones desligados para evitar a microfonia, melhor ainda, tá? Prof. Rosângela, deixo contigo. Boa noite a todos e a todas, em especial a nossa promotora Silvia Jape, a qual nos dá a honra da participação nessa terceira live do direito, a partir do projeto Aprendizado Jurídico, que tem alguns anos já na universidade, discutindo diferentes temáticas. Nós, através do GAPERG, do Grupo de Acolhimento, Pesquisa e Estudo nas Relações de Gênero, estamos sempre aí no protagonismo de discutir as questões que envolvem as relações de gênero e hoje, principalmente, assim como foi na passada, a violência contra a mulher. Não vou falar muito, porque temos muito a escutar e aprender com a promotora Silvia. Boa tarde, promotora, é um prazer tê-la conosco para escutá-la, aí o que nos traz de importante sobre a temática. Pode, doutora Silvia, à vontade, pode começar. Eu não estou escutando a Rosângela. Então, okay. Tá. Boa tarde, bom fim de tarde a todos e a todas. É um prazer poder falar mais uma vez com vocês sobre esse tema que tanto me interessa, ainda que a gente não esteja juntos pessoalmente, estamos aqui virtualmente. Eu achei essa iniciativa de fazer essas lives sensacional. Temos que, nesse momento de pandemia, aproveitar os recursos que estão à nossa disposição. E por isso que eu recebi com muita alegria esse convite de participar dessa live. Semana passada eu assisti a live da delegada Elisandra e eu brinquei com ela depois que ela me colocou numa situação delicada, porque ela tratou praticamente de todos os aspectos, e por isso que eu vou tentar, então, focar mais na parte relacionada realmente à atuação do Ministério Público.
E para isso, eu vou começar contando para vocês como é que foi o meu primeiro contato com esse tema, com essa matéria. A primeira promotoria em que eu atuei foi a promotoria lá de Três Passos, que tinha atribuição no júri, né? Os crimes dolosos contra a vida eram julgados na vara perante a qual a minha promotoria tinha atribuição. E não demorou para que eu tivesse contato com um caso de feminicídio. E foi logo, assim, um dos primeiros júris que eu tive que fazer foi sobre um caso de feminicídio, e foi muito marcante para mim, não só por ser um dos primeiros casos, mas porque realmente esse tipo de caso, e ainda mais aquele, da forma como foi praticado, me chamou muita atenção. Era o caso de um companheiro que matou a companheira com 14 facadas, 10 dessas facadas nas costas, e a última facada no pescoço, onde ele deixou a faca cravada. E tudo isso na frente dos filhos do casal, de 3 e de 5 anos de idade. Agora já faz 6 anos que eu fiz esse júri, e eu ainda me lembro, assim, perfeitamente da imagem daquela mulher com aquela faca cravada no pescoço. E aí eu fico imaginando a situação daquelas crianças, porque para mim era só uma fotografia. Eu fecho o olho e eu me lembro daquela fotografia. Aquelas crianças, elas lembram da própria mãe, toda ensanguentada no chão da cozinha, com uma faca cravada no pescoço. E apesar de não ser muito, muito comum, o filho mais velho, de 5 anos, ele acabou sendo ouvido na polícia. E aí ele falou, no depoimento dele, o pai colocou a faca no pescoço da mãe. Chega a me dar calafrio até hoje de lembrar, porque imagina a situação daquelas crianças, né? Então, naquele momento eu já vi que os casos de feminicídio, eles geram consequências muito grandes, não só, óbvio, né? Quando a mulher é morta, na vida da mulher, quando a mulher não é morta, acarreta uma consequência muito grande, um trauma muito grande na vida dela, mas em especial na vida dos filhos, que carregam aquele sentimento para o resto da vida e acabam tendo uma tendência muito grande de replicar aquilo no futuro. Mas, enfim, me deparei com esse caso e fui estudar o processo para então fazer o júri. E estudando o processo, eu vi que esse réu era um apenado, ele cumpria a pena pela prática do delito de roubo. Ele foi condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses, e por ser reincidente, ele teve o regime fixado, teve o regime fechado, fixado para cumprimento da pena. Vejam, ainda que a pena fosse de 6 anos e 8 meses, se ele não fosse reincidente, o regime fixado não seria o fechado e sim o semiaberto. Por ele ser reincidente, o regime fixado foi o fechado. Só que vocês, independentemente do semestre em que estejam, já devem saber bem que o regime de fechado, muito pouco de fechado tem. Por exemplo, nesse caso em específico, a pena fixada foi de 6 anos e 8 meses, e pouco mais de 1 ano depois, ele progrediu para o regime semiaberto. Depois do cumprimento de 1/6 da pena, ele progrediu para o regime semiaberto. E ao progredir para o regime semiaberto, ele passou a ter direito à saída temporária. O que é a saída temporária? A saída temporária é como se fosse umas mini férias da pena. Então, vejam, muitos trabalhadores não podem se dar ao luxo de tirar férias, mas a lei dá mini férias aos presos
do cumprimento da pena. Os apenados, então, do regime semiaberto têm direito a 4 saídas temporárias de até 7 dias durante o ano. E ele progrediu, então, para o regime semiaberto, e tão logo ele progrediu, ele já recebeu o benefício da saída temporária, e daí ele foi para casa. Passou 7 dias em casa, com a sua esposa, com a sua companheira e com seus filhos, e voltou para o presídio. No outro dia, em sendo apenado do regime semiaberto, ele podia sair do presídio para trabalhar. E ele realmente saiu do presídio para trabalhar, mas ao invés de trabalhar, ele foi até a sua casa, e matou a companheira dessa forma brutal, como eu falei para vocês, e na frente dos filhos. Ouvido, então, na delegacia de polícia, ele falou que durante esse tempo da saída temporária que ele ficou em casa, ele começou a suspeitar que a mulher dele estivesse tendo um caso. E daí ele voltou para o presídio e resolveu, então, que ele ia matá-la. Por quê? Com aquele sentimento clássico que a gente vê em todos os casos de violência doméstica, que é um sentimento de posse, no sentido de que se a mulher não pode ser dele, ele se entende como tendo o direito de tirar a vida dela. E isso a gente percebe não só nos casos de efetivamente de agressão, ou de tentativa de homicídio, ou de homicídio, mas nos de ameaça. Porque várias ameaças registradas pelas mulheres são nesse sentido, de que o homem diz: se tu não for minha, tu não vai ser de mais ninguém, denotando esse sentimento machista de posse, como se ele fosse proprietário da mulher e que a mulher tivesse a obrigação, então, de ficar com ele e somente com ele. Depois, ouvido perante o juiz, ele mudou a história, ele mudou a versão dele. E aqui, para quem já teve aula, já teve, eu acho que já nas primeiras cadeiras de processo penal já se vê isso, mas só para quem ainda não teve essa parte do processo penal, acontece o seguinte: é feito um registro de ocorrência, as pessoas são ouvidas na polícia, depois o inquérito vai para o Ministério Público oferece a denúncia, e aí todo mundo é ouvido de novo em juízo, perante o juiz, perante o promotor, acompanhado do advogado de defesa. E aí, nessa segunda oportunidade em que ele foi ouvido, e muito provavelmente orientado pelo advogado que representou ele, ele mudou a versão dele. Ele disse que, na verdade, ele não saiu do presídio para matar a mulher. Ele disse que ele saiu, que ele fugiu, porque ele ia fugir com a mulher, ele havia combinado de fugir com ela, só que chegando lá na casa, ele viu ela com outro, e daí ele perdeu a cabeça e matou ela. A tese aqui que ele tentou levantar foi a tese do homicídio privilegiado, que é a tese levantada em 99,9% dos casos de feminicídio. Depois eu trato melhor sobre isso. Só que na hora de contar o tal do flagra, a história ficou tão mal contada que me lembrou muito da história da Maria da Penha, da primeira tentativa de homicídio da qual ela foi vítima, porque, na verdade, a Maria da Penha, ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio. A primeira tentativa de homicídio na qual ela foi vítima, o marido dela, ele tentou matar ela dando um tiro nela enquanto ela dormia. E daí ele deu um tiro nela, foi para a cozinha, se rasgou toda a roupa dele, se amarrou numa cadeira e começou a gritar por socorro. A polícia chegou lá e daí ele falou que alguns ladrões tinham entrado na casa dele e daí tinham matado, porque ele achava que tinha matado a mulher dele, e tinham amarrado ele ali naquela cadeira. E depois disso tinham fugido de casa. E aí,
não tinha sido levado nenhum objeto de dentro de casa, e por que ladrões iriam amarrar uma pessoa, um homem que estava acordado, e matar uma mulher que estava dormindo para não levar nada de dentro de casa. A história não tinha pé nem cabeça, e por mais inacreditável que possa parecer, mesmo não tendo pé nem cabeça, colou. Tanto que Maria da Penha voltou para casa depois e foi vítima de uma nova tentativa de homicídio. Para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da história da Maria da Penha, que eu acabei conhecendo quando eu fui estudar para fazer esse júri, ela escreveu um livro. O nome desse livro é Sobrevivi, Posso Contar, e é bem interessante. Mas, enfim, me lembrou, quando eu estudava para aquele caso, eu me lembrei da história da Maria da Penha, porque ele, o réu, também falou que o tal do amante, que ele pegou a mulher no flagra com esse amante, também fugiu pela janela. E só que esse amante nunca apareceu. E ele dizia que tinha pego, disse, quando ouvido em juízo, porque quando ouvido na delegacia de polícia a tese foi outra, ele disse que pegou a mulher no flagra com outro. Só que essa mulher foi morta vestida, porque foi assim que ela foi encontrada, e na frente dos filhos, tendo que ele dizia que tinha combinado com ela de fugir com ela. Qual seria o sentido dela combinar com ele de fugir e esperar ele com um amante, mantendo relação sexual, vestida na frente dos filhos? A tese essa do flagra não tinha cabimento, dava para ver bem que se tratava de uma invenção por parte dele. Assim como também ficou comprovado no processo que ela não tinha esse caso que ele dizia, que ele achava que ela tinha. Foram ouvidos os vizinhos, foram ouvidos familiares, enfim, se investigou a respeito disso e não veio absolutamente nada no sentido de que ela realmente estivesse tendo um caso. Agora eu pergunto para vocês, se efetivamente ela estivesse tendo um caso, se efetivamente ela estivesse mantendo uma relação extraconjugal, isso daria o direito a ele de tirar a vida dela? Claro que não. E se algum de vocês, ao pensar na resposta, titubeou antes de responder não, isso só demonstra o quanto que a gente ainda tem que evoluir no tema. Eu preparei alguns slides para não me perder. Para falar com vocês. E por que a gente tem que evoluir no tema? Porque houve um tempo em que havia uma previsão na lei no sentido de que o homem estava autorizado a matar a mulher que o traísse. Essa previsão estava nas ordenações filipinas e o que estava escrito era o seguinte: achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou o nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Percebam que havia essa previsão no sentido de que o homem poderia matar a mulher que o traísse, mas não existia nenhuma previsão no sentido de que a mulher poderia matar o homem que a traísse. Inclusive, se a mulher traísse o homem, era adultério. Já se o homem traísse a mulher, nem adultério não era assim, era concubinato. Aí houve uma evolução
com o Código Criminal de 1890. A evolução foi que essa previsão de autorização para matar deixou de existir, mas se criou uma previsão que acabou sendo utilizada pelos advogados de defesa no mesmo sentido. Essa previsão estava no artigo 27, parágrafo 4º, que dizia que não são criminosos os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Então, não existia mais autorização para matar, mas as defesas começaram a fazer uma construção no sentido de que o homem que ficasse sabendo que estava sendo traído, ele como que sentiria uma emoção, algo tão forte que faria com que ele tivesse uma insanidade momentânea. E por praticar um crime nesse momento de insanidade, ele não poderia ser responsabilizado. E essa regra, essa tese, ela vigorou durante muito tempo, até que veio, então, o nosso Código Penal de 1940. Digo nosso Código Penal porque é o Código Penal que ainda está em vigor até hoje. E no Código Penal, fizeram questão de colocar, de deixar claro que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, isto é, são sim criminosos. Se no Código Criminal de 1890 havia previsão de que não são criminosos quem tiver agido numa insanidade momentânea, o Código Penal de 1940 deixou claro que sim, que são criminosos, que a emoção e que a paixão não podem servir como um escudo para a prática de delitos. Na verdade, quem age, quem mata outra pessoa, o homem que mata a mulher em decorrência desse sentimento de afronta ao direito de posse dele, ele não está agindo de forma emocional ou de forma passional, ele está agindo de forma fria, de forma dissimulada. E esse avanço dessa previsão legal de dizer que não exclui imputabilidade penal decorreu muito da campanha encabeçada pelo promotor de justiça Roberto Lira na época, em que ele falava exatamente isso. Existe também um trecho num livro, eu vou mostrando para vocês os livros, caso vocês tiverem interesse em se aprofundar sobre o tema, em que o Roberto Lira ele fala o seguinte, eu transcrevi aqui, justamente para justificar que o homicida dito passional, ele não mata. A citação do livro dele diz o seguinte, o verdadeiro passional não mata. O amor é, por natureza e por finalidade, criador, fecundo, solidário, generoso. Ele é cliente das pretorias, das maternidades, dos lares, e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para fins de responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime, e nele o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras da mortalidade, e sim nas da natalidade. Não tira, põe gente no mundo. Está nos berços e não nos túmulos. Então, muito em razão dessa campanha do Roberto Lira, é que foi colocado no Código Penal aquela previsão. Mas aí, como uma revanche por parte dos advogados de defesa a essa exclusão da emoção e da paixão como causas de absolvição, começou-se a criar uma nova tese que acarretasse a absolvição dos assassinos de mulheres. E essa tese criada foi a tese da legítima defesa da honra.
porque apesar da lei estar tentando evoluir, ainda vigorava na sociedade, perante a população, aquela ideia de que o homem traído tinha o direito de matar a mulher, porque se entendia que a infidelidade da mulher seria uma afronta à honra do marido. Só que esse entendimento, essa tese da legítima defesa da honra, ela não faz sentido, porque a honra é da pessoa. Então, se, por exemplo, a pessoa viola o dever de fidelidade conjugal, a única honra que ela pode afrontar com isso é a própria honra dela. Né? Pensem, se fosse o contrário, se não fosse a mulher e sim o homem que traísse, a mulher poderia matá-lo? Aí alguém pode pensar, não, mas é que daí é diferente. Diferente por quê? É diferente porque a gente tem aquela ideia que a gente acaba carregando em função da sociedade em que a gente vive, de que a mulher que tem vários parceiros é vagabunda e de que o homem que tem várias parceiras é garanhão, como se dizia antigamente, ou pegador, como se diz atualmente. A única diferença, na verdade, é essa, porque nenhum e nem outro está autorizado a matar diante de uma traição. E aí a outra questão é de que forma que isso limparia a honra do homem, de que forma que matar a mulher que o traiu faria a defesa da honra dele. Primeiro, que nem foi a honra dele que foi atingida, porque a conduta da mulher e o comportamento sexual é dela, não tem como atingir ele. Mas ainda que tivesse atingido, de que forma que isso limparia a honra dele? De forma nenhuma. A única coisa que aconteceria, e que é o que move os homens que agem dessa forma, é a reafirmação daquela postura machista, de que é ele que manda. E se ele não conseguiu mandar no comportamento sexual dessa mulher, ele vai dar fim, vai dar cabo à vida dela. Tem um outro livro bem interessante, que é o livro de uma procuradora de justiça, Luísa Eluf. O nome do livro é A Paixão no Banco dos Réus. Ela fala sobre inúmeros casos e depois ela trata de todos os casos, dos pontos em comuns de todos os casos e das experiências que ela teve da época de promotora de justiça. E aí também eu vou ler um trechinho do texto dela, do livro dela para vocês, porque é extremamente pertinente nessa questão da legítima defesa da honra. Ela fala: a honra de que tanto falam os passionais é usada em sentido deturpado. Refere-se ao comportamento sexual das mulheres. É a tradução perfeita do machismo, que considera serem a fidelidade e a submissão feminina ao homem um direito dele, do homem, do qual depende sua respeitabilidade social. Uma vez traído pela mulher, o marido precisaria lavar a sua honra matando-a. Mostraria então à sociedade que sua reputação não havia sido atingida impunemente e recobraria o respeito que julgava haver perdido. Então, em linhas gerais, na verdade, o que essa tese da legítima defesa da honra busca é a desqualificação da conduta da vítima, como se ela, de alguma forma, tivesse sido responsável pela morte dela. Como se ela tivesse sido morta pelo fato de ela ser vagabunda. E por mais absurda que essa tese possa parecer, ela perdurou durante muito tempo, né? A partir do momento em que o Código não deixou mais que se alegasse a emoção e a paixão como causa de absolvição, essa passou a ser a tese levantada. Um dos casos mais famosos em que essa tese foi aventada é o caso do Dock Street. Quem acompanhou a
a minha fala na Semana Acadêmica do Direito do ano passado vai saber. Eu não vou entrar em aprofundar essa análise desse caso, quem tiver interesse pode pesquisar, mas em resumo, no primeiro julgamento, o Docker Street ele não foi absolvido, ele foi acolhida essa tese de legítima defesa da honra e foi considerado que ele teria agido com excesso culposo na legítima defesa diante do que a condenação dele foi de 2 anos com suspensão condicional da pena, então não foi nenhuma pena privativa de liberdade. Em resumo, foi a mesma coisa que se ele tivesse sido absolvido. Pois bem, hoje em dia, essa tese, ela não é mais tão levantada como era antigamente, mas isso não significa que ela não seja, de forma alguma, alegada. Tanto que no final do ano passado foi bastante divulgado um julgamento do STJ em que foi afastada o ministro Rogério Sketch, acho que é o sobrenome dele, ele afastou essa tese da legítima defesa da honra. E se essa tese teve que ser afastada num julgamento de 2019, é porque, sim, por mais absurda que ela seja, essa tese ela continua sendo levantada. Mas, como eu disse, já não é mais tão comum. O comum agora é alegar o homicídio privilegiado, que foi exatamente a tese levantada pelo réu daquele meu julgamento. Ele disse, então, que ele viu a mulher com outro e que ele perdeu a cabeça, ou seja, que ele agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O que as defesas costumam dizer é justamente isso, que o réu perdeu a cabeça, perdeu os seus sentidos, que seu amor pela vítima era tão grande que ele não podia viver com a dor de não tê-la ao seu lado. O curioso é que os réus não conseguiriam conviver com a dor de não tê-la ao seu lado, mas continuam vivendo sem tê-la ao seu lado depois de matá-la. Mas a grande questão é que levantar essa tese do homicídio privilegiado nada mais é do que tentar resgatar aquela tese da perda dos sentidos, da insanidade momentânea, que vigorava com o Código Criminal de 1890. Então, percebam quão retrógrada é essa tentativa. O problema é o seguinte, a tese do homicídio privilegiado, a previsão legal do homicídio privilegiado está no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, e para sua caracterização é necessária a presença de 3 requisitos. O tão somente perdeu a cabeça não é suficiente para caracterização do homicídio privilegiado. E tal qual a exclusão da emoção e da paixão como causas de absolvição decorreu da campanha capitaneada pelo Roberto Lira, também decorreu da campanha capitaneada por ele a inclusão desses requisitos legais para a caracterização do homicídio privilegiado, porque não se pode reconhecer o privilégio do domínio de violenta emoção para todo e qualquer caso. Percebam que nós estamos aqui tratando de crimes dolosos contra a vida, alguém morreu. Sem a vida não existe nenhum outro direito. É o direito mais importante que foi violado e por isso eventuais causas que acarretem uma redução da pena, nesses casos, elas têm que ser sempre interpretadas de forma restritiva, porque do outro lado está o nosso supradireito à vida. E aí, o primeiro requisito, então, seria o domínio de violenta emoção. Mas não basta, assim, só perder a cabeça, só estar com a emoção exaltada, estar irritado, raivoso,
investido de perturbação emocional. Se só bastasse isso, todo homicídio seria privilegiado. Porque é evidente que uma pessoa que tira a vida de outra está, de certa forma, com a emotividade exaltada, está irritado, está raivoso, está com algum tipo de perturbação emocional. Caso contrário, não tiraria a vida de outra pessoa. Mas é preciso que a pessoa, para caracterizar essa causa de diminuição, é preciso que a pessoa esteja dominada de violenta emoção. E um exemplo clássico disso é do pai que tem conhecimento de que a filha foi estuprada. E diante dessa cena, vendo essa cena, ele age. E aí, por que eu faço questão de ressaltar vendo essa cena ele age? Porque o outro requisito, além do domínio de violenta emoção, é logo em seguida. Para caracterizar esse privilégio, tem que ser logo em seguida, porque se não for logo em seguida, não vai ser sob o domínio de violenta emoção, e sim no pretexto de vingança. Se a pessoa tem tempo para pensar e ainda assim age, ela está se vingando e não está mais sob o domínio de violenta emoção. E esse logo em seguida, nos casos de feminicídio, ele é muito difícil de ser caracterizado, porque, como eu falei, não é a paixão que move, é o ódio que move o matador de mulheres, o assassino de mulheres. E esse ódio, ele não nasce de uma hora para outra. Esse ódio, ele vai crescendo à medida em que a mulher vai resistindo à dominação imposta pelo homem. Então, é muito difícil que nos casos de feminicídio, esse requisito do logo em seguida esteja caracterizado. E o terceiro e último requisito para a caracterização desse privilégio é a injusta provocação da vítima. E nos casos de feminicídio, é muito difícil que tenha efetivamente uma provocação da vítima. O que há, na grande maioria dos casos, é a vontade de romper o relacionamento. E isso não é provocação. Se a mulher tem vontade de romper o relacionamento, ela tem vontade de romper o relacionamento e ponto. Ela não está fazendo isso como uma forma de provocar alguém. E muito menos isso seria injusto. Isso é a vontade dela, ela não tem obrigação nenhuma de manter o relacionamento. O desejo de separação não pode ser suficiente para caracterizar essa violenta emoção que ameniza a punição. E no caso, naquele caso do meu primeiro júri de feminicídio, eu não sei o que aconteceu na casa, porque ninguém estava lá, estava só o casal e as crianças, que só o que lembrava que a mãe estava com a faca no pescoço. Mas, muito provavelmente, aconteceu algo relacionado a esse desejo de romper o relacionamento, ou então ele percebeu, durante aquela semana de saída temporária que ele ficou em casa, ele percebeu que ele já não exercia mais o domínio que antes ele exercia, que a mulher ficou 1 ano e pouco vivendo sem ele dentro de casa e provavelmente ela já não tinha mais a dependência que ela tinha antes de ser presa, e foi isso que feriu o sentimento dele. E foi por isso que ele agiu. E então percebam que houve uma evolução. Primeiro era possível matar, a mulher estava autorizada por lei, depois não era mais possível matar, mas a defesa começou a usar a tese da perda da inteligência, da insanidade momentânea. Depois o código excluiu essa possibilidade, daí a defesa começou a usar a tese da legítima defesa da honra. Depois a sociedade não mais aceitou essa tese, então a defesa começou a utilizar a tese do homicídio privilegiado. Então, houve uma evolução, mas ainda há muito a evoluir,
Em especial, cabe a nós, promotores de justiça no júri, mostrar aos jurados que o acolhimento da tese do homicídio privilegiado implica em verdadeiro retorno aos idos de 1890, que nada mais é dizer que o homem se emocionou, perdeu a razão pelo fato de que amava aquela mulher, quando, na verdade, ele perdeu a razão pelo fato de que ele não estava mais conseguindo mandar na mulher como ele gostaria. E tanto essa tese, ela acaba não tendo cabimento, que ela é considerada pela defesa como uma verdadeira vitória quando ela é acolhida. Primeiro porque ali, a redução acarreta a redução da pena de 1/6 a 1/3. E, além disso, por ser uma causa de diminuição de natureza subjetiva, ela faz com que caia a qualificadora do motivo torpe, o motivo torpe que diz respeito ao sentimento de posse do homem sobre a mulher. Então, quando é reconhecida essa causa de diminuição de pena, automaticamente fica afastado o motivo torpe, e por mais que seja condenado, o homem não vai receber a pena merecida num caso desses, e aí a defesa se considera vitoriosa. Aqui, tanto é que aqui em Santiago, uma vez eu fiz um júri, não era exatamente um caso de feminicídio, mas tinha relação com a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, tinha a ver com esse sentimento de posse, e foi acolhida essa tese do homicídio privilegiado, caiu a qualificadora do motivo torpe e acabou permanecendo outra qualificadora, e, enfim, a pena ficou em torno de 9 anos. E no final do julgamento, os advogados e o réu posaram sorrindo para a foto que provavelmente foi para as redes sociais. Se eles posaram sorrindo para a foto, é porque sim, reconhecer um privilégio é uma vitória para a defesa e significa, muitas vezes, uma afronta à memória da vítima. É uma pena que deveria ser maior, que já é pequena, e que vai acabar sendo reduzida indevidamente. Essa questão do privilégio no feminicídio é um dos grandes desafios dos promotores de justiça nos júris. E um outro desafio que a gente tem bastante nos júris de feminicídio é quando o feminicídio ele é tentado, ou seja, a mulher não morre e a mulher perdoa o homem. Aqui eu trouxe para lembrar vocês, que provavelmente vocês devem ter acompanhado essas notícias. Essa fotografia, ela é de um júri que aconteceu no final de janeiro desse ano, lá em Venâncio Aires. Nesse caso aí, o réu deu 5 tiros na vítima, 2 tiros na cabeça, e por pura sorte ela acabou não morrendo. E no dia do júri, aconteceu essa cena aí dela ter beijado o réu, além de dizer que ele nunca tinha agredido, que ele sempre foi bom para ela. E aí, o que o promotor de um caso desses faz? Porque é bem possível que os jurados que estão ali representando a sociedade, fazendo o julgamento, tenham pensado, né? Mas se ela, a vítima, que é a maior interessada, perdoou, por que eu vou condenar? Pode ser que os jurados tenham pensado isso, só que a resposta ela é mais simples que parece. Os jurados têm que condenar porque o ciclo de violência vai recomeçar e a vida dessa mulher estará em risco novamente. Então, na verdade, uma absolvição, num caso desses, acaba sujando as mãos de quem absolveu de sangue. Porque sim, a vida dessa mulher está em risco
E é muito possível e provável que ele atente contra a vida dela novamente. Mas como assim o ciclo da violência? A delegada Elisandra, na semana passada, já falou com você sobre isso, então eu vou tentar ser bem breve no assunto. Eu trouxe aqui um pedaço de um folder do Ministério Público, que o Ministério Público lançou na campanha contra a violência doméstica contra a mulher. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar esse folder completo para vocês, mas aí, nesse folder, tem todas as fases de um relacionamento abusivo. Essa teoria, ela foi criada por uma psicóloga, que é Lenore Walker, o nome dela, que ela se debruçou sobre o assunto e ela criou, então, essa tese da violência psíquica. É claro que não existe uma fórmula de bolo aplicável a todo e qualquer caso de violência doméstica contra a mulher. Mas é certo que, na grande maioria dos casos, isso eu posso dizer porque eu vivencio isso, essas fases, elas estão presentes. A primeira fase é a fase da tensão, em que ocorre a violência psicológica, que se dá por meio de diversas microviolências que são difíceis de ser detectadas, como, por exemplo, o controle. Né? Quando o homem pergunta onde é que tu vai, com quem tu vai, que horas tu volta, tu vai com essa roupa? Ou que o homem exige da mulher que dê a senha das redes sociais para que ele possa ver com quem que ela está falando, que o homem exige que ela mostre o celular para ele. Isso tudo é um controle que visa impor sobre a mulher o domínio do homem. Além do controle, uma outra microviolência difícil de ser detectada é o isolamento. Se num primeiro momento se perguntava onde que tu vai, com quem tu vai, no segundo momento já não, se é nesse lugar aí, não, tu não vai, ou se é com essa pessoa, tu não vai, ou se é com essa roupa, tu não vai, seja lá qual for a desculpa encontrada, mas vai arrumar uma desculpa para dizer que a mulher não vai e acabar isolando ela cada vez mais. A outra microviolência bastante presente é o ciúme, o assédio, as humilhações, as indiferenças às demandas afetivas. E tudo isso é muito difícil de ser detectado porque é interpretado como forma de amor. Ele quer saber onde que eu vou porque ele gosta de mim, porque ele está preocupado comigo. Ele quer saber com quem eu falo porque ele tem ciúmes, ele não quer que eu me envolva com outra pessoa, afinal de contas, ele quer que eu fique apenas com ele. Só que, na verdade, tudo isso faz parte de um processo que visa, ou num primeiro momento implantar, ou depois manter o domínio sobre a mulher. E isso vai, com o tempo, aumentando cada vez mais e vai preparando o terreno para a próxima fase, que é a fase da agressão ou da explosão. Então, toda aquela tensão acumulada no primeiro momento, ela acaba vindo à tona nessa segunda fase, e o que no primeiro momento era um controle, um ciúme, passa a ser grito, passa a ser insulto, passa a ser ameaça. O homem, ele pode também, nesse momento da explosão, quebrar objetos antes de agredir fisicamente, o que é bastante comum, muito mais comum do que a gente imagina, que o homem não só ameaça, como também quebra objetos da mulher, em especial o telefone celular e o notebook, porque é no telefone celular e no notebook que ela tem ainda o contato com o mundo exterior, o contato com outras pessoas, que diminui o domínio dele. Então, essa coisa de ameaçar quebrando objetos é bastante comum. E aí, nesse momento da explosão, a mulher acaba não reagindo, porque o terreno já estava preparado pelas microviolências da fase da tensão, que fizeram com que ela achasse que aquele era o homem mais apaixonado do mundo,
Então, ela acaba não reagindo em função disso e também ela não reage porque ela fica com medo. E aí, depois dessa fase da explosão, do grito, do insulto, da agressão, vem a fase da reconciliação, a fase das desculpas, em que o homem pede desculpas, ele demonstra remorso, ele diz que ele não sabe onde é que ele estava com a cabeça. Se tem algum problema com bebida alcoólica, ele promete que ele vai começar a frequentar algum grupo de tratamento, ele promete que ele vai ir no psicólogo, e na maioria das vezes as mulheres acabam acreditando nessas promessas feitas pelos homens, e pior do que isso, né, acabam arrumando justificativas para a conduta do homem, não só por parte dele, mas como por parte dela. A mulher fala, mas ele só agiu dessa forma porque ele bebeu. Quando ele não bebe, ele não é assim. Né? Quando ele bebe, ele é um ótimo marido. Ou então, ele só fez isso porque ele me ama, né? Porque se ele não me amasse, só se ele não me amasse que ele não ia se importar de saber com quem que eu estou saindo, com que roupa que eu estou indo. Outra justificativa bastante comum das mulheres é achar que elas provocaram. Também, né, ele só agiu assim porque eu provoquei. Seja com a conduta que tenha sido, a mulher começa a se autodar desculpas com relação ao comportamento do companheiro. E daí vem a fase da lua de mel. Aí nessa fase, o homem ele adota uma atitude mais agradável, ele se mostra atencioso, cheio de gentileza, ele ajuda nas tarefas de casa, ajuda a cuidar dos filhos. E durante essa fase da lua de mel, as mulheres elas voltam a ter esperança, porque elas reencontram aquela pessoa lá do início do relacionamento pela qual elas se apaixonaram. E é, em geral, nesse período da lua de mel, que a mulher retira a queixa, digamos assim, né, que é no linguajar popular é o que se fala, é nesse momento que ela retira a queixa, ou é nesse momento que ela beija o réu no júri. Então, antes de julgar a mulher e antes de absolver o homem, a gente tem que ter ideia em que contexto que essa violência e que essa tentativa de homicídio está inserida. Ela está inserida nesse contexto do ciclo de violência. E ao contrário do que as notícias da época daquele júri do beijo lá em Venâncio Aires disseram, essa situação ela não é incomum. Pode ser que seja incomum a mulher beijar o réu que estava preso, né, no meio do júri. Mas não é incomum que eles já tenham reatado o relacionamento. Não é incomum que, se o réu está solto, eles cheguem no júri de mãos dadas. Isso é bem mais comum do que a gente imagina, e é uma dificuldade que a gente enfrenta nos tribunais do júri de feminicídio tentado. Que o grande problema é que esse ciclo, ele tem o início, mas ele não tem o fim, porque ele começa de novo. Então, depois da fase da lua de mel, vai vir de novo a fase da tensão, vai vir a fase da explosão, da reconciliação da lua de mel. E esse ciclo, ele vai se repetindo, que nem uma espiral que vai se acelerando com o tempo e com uma intensidade cada vez maior. E à medida que esse ciclo ele vai acontecendo de forma mais rápida, o nível de tolerância da mulher aumenta. Ela acaba considerando aquela violência normal ou até mesmo justificável, porque aquele vira o normal da mulher. Eu não sei se temos aqui hoje também estudantes de psicologia, mas no âmbito da psicologia, esse sentimento da mulher de que aquilo é normal é chamado de síndrome do desamparo aprendido, que não se aplica só à mulher, mas a todas as vítimas de violência constante,
no sentido de que quanto maior é a repetição da violência, menor é a reação, a capacidade de reação da vítima, porque a vítima acabou acostumando com aquela conduta. E um exemplo bobo, só para a gente refletir sobre o tema, é, por exemplo, o caminho que a gente faz para ir para a faculdade, ou para ir para o trabalho, ou para ir para o estágio. Né? A gente acaba fazendo todo dia o mesmo caminho. E por mais que alguém nos diga, mas por tal lugar é melhor de ir, por tal lugar é mais rápido, por tal lugar tem menos movimento, e aí às vezes a gente até pensa, não, eu vou testar esse outro caminho, e quando vê a gente já chegou no lugar, não testou caminho nenhum, a gente fez aquilo que a gente está acostumado, porque uma coisa simples como essa do caminho feito para ir para determinado lugar, se torna difícil de a gente mudar, porque a gente já está acostumado. É mais ou menos isso que acontece com as vítimas de violência. Aquilo se torna o normal delas, elas já estão acostumadas e se torna mais difícil para elas tentar sair daquele contexto de violência do que continuar aguentando o que elas já vêm há muito tempo. Mas o grande problema é que, se nenhuma ruptura acontecer nesse ciclo de violência, a vida dessa mulher está em risco, porque o ciclo vai aumentar, a intensidade vai aumentar e só vai terminar quando essa mulher for morta. Aí a grande questão é, bom, se nenhuma ruptura vier interromper esse processo, a vida da mulher está em jogo. Como interromper o processo? E essa é a pergunta mais relevante e difícil de ser respondida, né? Como, então, interromper esse processo? E a melhor forma de interromper esse processo é atuando lá atrás, atuando lá no início, lá, de preferência, antes do primeiro registro de ocorrência, mas se isso não for possível, lá depois do primeiro registro de ocorrência. Tanto que a Lei Maria da Penha, que é uma lei reconhecida mundialmente por ser uma lei muito boa, que prevê mecanismos excelentes no combate à violência contra a mulher, ela não trata só das questões de viés repressivo, ela trata bastante das questões de caráter preventivo e assistencial. E a Lei Maria da Penha, lá no artigo 8º, se vocês quiserem olhar depois, ela fala que as políticas públicas que visam coibir a violência doméstica ou familiar contra a mulher far-se-ão por meio de um conjunto articulado de ações. Então, não adianta só as polícias, e eu digo as polícias porque não adianta só a Brigada Militar e não adianta só a Polícia Civil atuar, não adianta só o Ministério Público atuar, não adianta só o Judiciário atuar, não adianta só a Coordenadoria da Mulher atuar, não adianta só a URI, por meio do Grupo de Acolhimento, Pesquisa e Estudos das Relações de Gênero, atuar. Claro que a atuação de cada um desses grupos, ela é importante, mas a gente precisa se unir, a gente precisa de um conjunto articulado de ações para que se ocorra efetivamente um combate à violência doméstica. E eu fico bem feliz de dizer que aqui em Santiago, essa união, esse conjunto articulado de ações ocorre. E como resultado disso é que a gente está desenvolvendo um projeto em parceria com a URI, sobre o qual, então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês. Antigamente, antes do projeto, todos os casos de violência doméstica todos os casos que eram registrados depois tinha uma audiência no fórum, que era audiência para essa finalidade do artigo 16 da Lei Maria da Penha. O que o artigo 16 fala?
O artigo 16 fala que a renúncia à representação, ela só pode ocorrer perante o juiz, que é para que se tenha a possibilidade de tentar verificar se aquela mulher está renunciando à representação efetivamente porque ela quer ou porque ela está sendo coagida a tal finalidade. Só que, pelo que está escrito ali na lei, essa audiência, ela só deveria ocorrer quando a mulher não tivesse interesse em representar. Só que o dia a dia desse tipo de caso nos mostrou que, por mais que lá, quando registrou a ocorrência, a mulher tenha dito que queria registrar, que queria representar, esse interesse dela não persiste ao longo do tempo. E daí depois acontece dela chegar na audiência de instrução e dizer que não quer mais, ou ela nem aparece na audiência de instrução, ou depois lá antes da sentença ela diz que não quer mais. Então a praxe nos mostrava que a renúncia à representação era muito grande, inclusive das mulheres que inicialmente tinham representado. E aí se adotou como praxe em muitos lugares, inclusive aqui em Santiago, marcar essa audiência em todo e qualquer caso, independentemente da mulher ter ou não registrado, ter ou não representado. Só que daí o que acontece, né? A delegada falou, a gente tem em média 40 registros, 40, 50, eu acho que ela disse, registros de ocorrência de violência doméstica por mês aqui em Santiago. Isso significa que havia entre 40 e 50 audiências de violência doméstica para fins de representação no fórum. Então, era uma audiência atrás da outra, né? Algo super rápido, a mulher sentava ali e se perguntava, quer continuar com o processo, não quer continuar com o processo? Sim, não, ok, beleza. E muitas vezes as mulheres sequer entendiam o que estava acontecendo, os homens muito menos, e aquilo me incomodava bastante. Mas mais do que essa situação de ser tudo muito rápido, sem muita explicação, o que mais me incomodava é que terminava a audiência, eu dava tchau para essas mulheres, mas eu sabia que aquele tchau não era um tchau, e sim um até logo. Porque eu sabia que aquele ciclo de violência que fez com que elas registrassem ocorrência ia recomeçar e que elas iam acabar registrando uma nova ocorrência, que elas iam participar dessa audiência de novo, e isso me incomodava bastante. E aí eu queria fazer algo que tentasse, então, romper esse ciclo de violência e que não fosse tão formal, como só saber se a mulher quer ou não quer representar. Mas eu tinha essa vontade e eu não sabia o que fazer, eu entrei em contato com a Mara, da Coordenadoria da Mulher, e aí ela que me deu esse prêmio, que foi me apresentar as professoras da URI, hoje aqui representadas pela Rosângela e pela Fabiana, que então acataram essa minha vontade, esse meu desejo de fazer algo diferente e fizeram a diferença, né? Foi por meio, então, desse contato com as professoras que se construiu a ideia do projeto que foi denominado como escuta plural. Então, de acordo com esse projeto, essa audiência, que inicialmente era uma audiência tão somente para verificar se a mulher tinha ou não tinha interesse em representar, passou a ser uma audiência de acolhimento e de ratificação, dividida, então, em duas fases, a fase do acolhimento e a fase da ratificação. Então, se a audiência antes era designada com base no artigo 16, agora ela passou a ser designada como uma medida protetiva de urgência. Então, realizado o registro de ocorrência, o expediente ele vai
para o juiz, para que o juiz analise quais são as medidas de urgência, as medidas protetivas de urgência cabíveis, sendo que uma das medidas protetivas de urgência que a gente tem solicitado e cujo pleito foi acatado pela juíza, então, é a de designação de uma audiência de acolhimento e ratificação. O fundamento legal desse pedido com relação ao agressor, ele está no artigo 22 da Lei Maria da Penha, e quando esse pedido começou a ser feito, eu fundamentava no artigo 22, parágrafo 1º, que deixava em aberto a possibilidade de se pedir alguma medida que não estivesse elencada no dispositivo legal. E aí depois, recentemente, agora em abril, e eu confesso que eu não tinha conhecimento, que eu tive conhecimento a partir da live da delegada na semana passada, houve uma alteração nesse dispositivo legal que acrescentou os incisos 6 e 7, que fala justamente de comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e de acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio, que nada mais é do que acontece ali no primeiro momento de acolhimento dessas pessoas. Já com relação à ofendida, o fundamento legal de determinar que ela participe dessa audiência de acolhimento de ratificação seria o artigo 23, inciso 1º da Lei Maria da Penha. Então, a partir disso, né, é designada a audiência como uma medida protetiva de urgência e os homens e as mulheres vão até o fórum e lá no fórum eles são divididos em 2 grupos. Um grupo formado apenas pelas mulheres e o outro grupo formado apenas pelos homens. Essa, então, é a primeira etapa, que é a etapa do acolhimento. Nesse momento, existe uma equipe coordenando cada um dos grupos, no sentido de conversar com essas pessoas, né, e tentar, claro, o período é curto, né, só é um momento, é 1 hora antes das audiências, mas tentar, de alguma forma, já lançar essa ideia do rompimento do ciclo de violência, de descaracterizar essas bases machistas que fazem com que esse tipo de caso ocorra. E esses grupos, eles são coordenados, então, por equipes que foram formadas a partir desse interesse, dessa vontade da professora Rosângela, da professora Fabiana, da Mara, da Coordenadoria da Mulher. Também tem o auxílio da assistente social, da SUSEP. Então, foi um grupo formado por pessoas com boa vontade, 2 grupos, na verdade, cada um deles, então, recebendo um dos grupos de homens e de mulheres. Eu não participo desse primeiro momento, então, de repente, talvez depois a professora Rosângela ou a professora Fabiana possam falar um pouquinho mais dessa fase com vocês. Eu fico na segunda etapa, que é a etapa da ratificação. E daí, então, não é uma audiência para ver se a mulher quer ou não quer representar, né? É uma audiência para ela reafirmar o interesse dela ou não em continuar com o processo. É diferente de já presumir que ela não quer mais e marcar audiência para essa finalidade. É para marcar essa audiência para que tenha esse acolhimento inicial e depois a mulher possa estar um pouquinho mais esclarecida sobre o significado dessa solenidade, desse interesse ou não de prosseguir com o processo. O objetivo maior desse acolhimento, num primeiro momento, seria fazer com que as mulheres se sintam mais seguras ao tomar essa decisão. Como eu falei para vocês, antigamente era marcada essas audiências e muitas vezes as mulheres sequer sabiam o que estava acontecendo, isso ficava perceptível e a gente não tinha nem tempo de explicar ou de se aprofundar, porque tinha audiência de 3 em 3 minutos, nós não tínhamos essa oportunidade. Então, tendo esse acolhimento, o objetivo é que se entenda melhor esse contexto da violência e que a mulher se sinta mais segura na hora de decidir. E essa segunda parte, então, é a parte que eu participo, e eu posso dizer que sim, que
o acolhimento realizado tem surtido efeito no sentido de deixar a mulher mais segura nessa decisão e também de esclarecer o homem sobre o que está acontecendo. Porque muitos deles sequer entendem que praticaram um ato de violência, como se aquela atitude de dominação fosse normal, e por que foi registrada uma ocorrência disso, e o que é que eu estou fazendo aqui? Então, nesse acolhimento inicial, são feitas essas explicações a respeito do que ele está fazendo ali. E aí, feita essa audiência inicial, aí vai ser analisada a necessidade ou não de manter as medidas protetivas de urgência e de afastamento, ou então de fixá-las para os casos em que elas não foram fixadas. E, se o caso demandar, a intenção é que se passe para uma segunda fase do projeto, essa ainda não implementada. Então, a primeira etapa, a primeira fase do projeto de fazer uma audiência de acolhimento e de ratificação, essa já está implementada. A segunda etapa do projeto, ela ainda não está implementada, mas ela já está pensada, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. A ideia, então, é que se analise o caso concreto e se verifique a necessidade ou não de fixar uma medida protetiva de urgência de comparecimentos a grupos reflexivos. O fundamento legal são esses mesmos aqui que eu mostrei para vocês, com relação aos homens no artigo 22, com relação às mulheres no artigo 23, de determinar o comparecimento aos grupos reflexivos, em que vai se poder discutir com mais profundidade os assuntos que interessam à desconstrução desse ciclo de violência. E pensando, então, em conjunto, todos os integrantes dessas equipes e eu auxiliando, nós debatemos sobre o que seria importante de tratar com essas pessoas. Numa primeira etapa, você pensou, então, em tratar sobre os aspectos da Lei Maria da Penha, né? Qual é o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher? Quais que são as formas de violência? Que nem eu falei para vocês, muitos homens sequer sabem que aquela violência psicológica também é violência, que a violência patrimonial também é violência. Não é só a agressão que é violência. E a Lei Maria da Penha elenca e trata os diversos tipos de violência que existem, né? Aí também de tratar com a mulher a renúncia ao direito de representação, explicar para ela o que isso significa, porque a maioria delas acha que acha que essa renúncia ao direito de representação tem alguma relação com os direitos relacionados à separação, divisão de bens, guarda dos filhos, pensão, quando na verdade não tem relação nenhuma, né? E esclarecer também quais são as medidas protetivas de urgência, de que forma que elas devem ser observadas, porque muitas vezes se determina o afastamento do marido da mulher e ele continua mandando mensagem. Mas isso não é se manter afastado. O afastamento determinado não é simplesmente não se aproximar fisicamente, mas não se aproximar virtualmente também. E aí, tratadas esses principais aspectos da Lei Maria da Penha, a ideia é que num outro módulo, num outro encontro, seja tratada a questão do abuso das substâncias psicotrópicas. E por que a gente pensou em tratar esse assunto? Porque é bastante comum que se coloque, eu digo aí, tanto homens quanto mulheres, que coloquem a culpa na bebida alcoólica ou no uso de entorpecente. Como se o álcool e as drogas tivessem o condão por si só de tornar uma pessoa violenta, ou tivessem o condão de justificar a conduta dessa pessoa. Quando, na verdade, não tem
né? Sabemos que o álcool é um desinibidor social, mas ele não é a causa da violência. E eu digo isso porque pensem em vocês, né? Acredito que a grande maioria já tomou um trago uma vez na vida. Vocês saíram por aí batendo nas pessoas? Então, não necessariamente o álcool vai fazer com que a pessoa se torne violenta, né? Mas muito mais nos casos de violência doméstica, se usa o álcool ou as drogas como desculpa para um problema que é muito mais complexo, um fenômeno que é muito mais complexo e que é fruto de uma cultura machista. Então, não adianta botar a culpa no álcool, botar a culpa nas drogas e não tratar esse machismo. Porque daí, esse tipo de conduta vai continuar acontecendo com ou sem esse desinibidor social. Então, essa foi a ideia de tratar sobre o abuso de substâncias psicotrópicas. Num terceiro módulo, num terceiro encontro do grupo, a ideia seria de tratar sobre os atravessamentos socioculturais, que seria, em linhas gerais, tratar as questões de gênero, né? Porque você sabe, o homem nasce homem e a mulher nasce mulher, isso é um caráter biológico, mas a forma como um homem deve se portar e a forma como uma mulher deve se portar, ou seja, a ideia do que é masculino e do que é feminino, isso não vem com a pessoa quando ela nasce, isso não é biológico. Essa forma de comportamento, ela é determinada pela sociedade. E é essa nossa sociedade que é, na essência, patriarcal, regida pela supremacia masculina, como se o que é masculino tem mais valor. Então, por isso que é importante tratar sobre isso e tentar, de alguma forma, por intermédio da conversa e do debate sobre o assunto, desconstruir essa cultura de que o homem é o machão e de que a mulher é a submissa. E por isso, então, a ideia desse módulo tratando sobre os atravessamentos socioculturais. E o último módulo, então, diz respeito à comunicação não violenta, com a finalidade, então, de demonstrar às pessoas, e tanto aos homens quanto às mulheres, que existem formas de resolver todo e qualquer tipo de problema, formas pacíficas de resolver todo e qualquer tipo de problema. Então, vai se buscar nesse módulo, tratando sobre a comunicação não violenta, uma forma de fomentar, de incentivar a superação dos problemas sem que disso decorra uma violência doméstica. Então, mostrando que é possível, por intermédio da conversa, resolver um problema sem necessidade de uma ameaça, de grito, de insulto e de xingamento. Bom, como eu falei para vocês, essa segunda etapa, esse segundo aspecto aí do projeto dos grupos reflexivos ainda não está acontecendo, né? Se vai funcionar, a gente ainda não sabe. Mas a gente precisa tentar. É uma tentativa de fazer algo diferente na busca do rompimento do ciclo de violência, na busca da desconstrução da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tenho lá no meu gabinete, as estudantes da URI, que são estagiárias lá, podem confirmar, 2 quadros com 2 perguntas, que na verdade foram feitas pelo Ronald Reagan, o ex-presidente dos Estados Unidos. E essas perguntas são: se não nós, quem? Se não agora, quando? E por que eu coloquei esses quadros ali no gabinete? Como uma forma de incentivo
a minha atuação, porque toda vez que eu olho para esses quadros, eu penso, e quando o assunto é violência doméstica, eu penso, se não nós, promotores de justiça, com atribuição na matéria da violência doméstica contra a mulher, agirmos, quem é que vai agir? Se nós não combatermos a violência doméstica contra a mulher, quem é que vai combater? Quem é que vai combater a impunidade dos agressores? Quem é que vai combater essas absolvições indevidas nos júris? E se não agora, em que 5 mulheres são agredidas no Brasil a cada 2 minutos, se não agora em que uma mulher é morta no Brasil a cada 2 horas, se não agora em que a violência doméstica e familiar mata mais mulheres do que o câncer, mata mais mulheres do que acidentes de trânsito, se não agora, quando? Então, é isso que me move a agir e a tentar fazer alguma coisa diferente. Só que essa caminhada sozinha, ela é muito difícil. É por isso que eu falei lá no início da importância de existir um conjunto articulado de ações. E é por isso que eu sou extremamente grata e que faço questão de fazer esse agradecimento público por ter encontrado nessa minha caminhada as professoras de vocês, hoje representadas pela Rosângela e pela Fabiana, que fizeram com aquela minha inconformidade com aquelas audiências, né, que transformaram essa minha inconformidade num projeto, né, que fizeram com que essa primeira fase do projeto fosse implementada e sem as quais essa segunda fase do projeto de grupos reflexivos não vai sair do papel, porque a gente depende muito da atuação delas, que é fundamental. Então, eu queria aqui fazer o meu agradecimento público a elas e dizer para vocês, para os estudantes da URI que estão ouvindo hoje, que vocês são privilegiados de ter professoras como essas. Então, em resumo, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Muito obrigada pela atenção e aí eu me coloco à disposição caso vocês tenham alguma pergunta a fazer. Doutora Silvia, eu acho muito difícil falar depois dessa emocionante, né, esse emocionante recado teu tão carinhoso. Não sei se a prof. Rosângela também já está disponível para fazer a sua entrada, para dialogar, mas eu já antecipo aqui que nós somos muito felizes por termos alguém na promotoria sensível às questões acadêmicas, porque diuturnamente nós temos percebido que muitas das questões que são discutidas e nessa oportunidade que aqui são trazidas, elas são colocadas como meramente academicismos e não como angústias humanas. E o direito, ele é uma ciência social. Os fenômenos da sociedade são o que movem as leis e essa alteração que todos fomos surpreendidos. Eu confesso que também fui surpreendida na fala da delegada Elisandra, o que muito fiquei feliz naquele momento. Então, nós somos muito gratos e eu sou muito grata, né, então, a tua disponibilidade e acreditar no nosso curso, acreditar na nossa universidade, em especial também a professora Rosângela, que é a grande, vamos dizer assim, a grande válvula propulsora dessas discussões. Quando eu mencionei a respeito dos ônus e dos bônus, é que muitas pessoas que ainda não estão preparadas para refletir a respeito das questões que se referem à violência contra a mulher, no sentido de não enxergarem a mulher após casamento e o homem como, sim, unidos pelo amor e pela convivência, mas seres, né, independentes, pessoas que estão ligadas por sentimentos, mas são corpos distintos, sujeitos de direitos distintos e que precisam ser respeitados. Então, nós somos muito felizes com essas situações, todas postas, com a tua presença. Passo a prof. Rosângela para suas ponderações e juntos vamos aqui vendo os comentários que já foram feitos.
Pois é, também concordo a Tayane Venig, que colocou ali que palestra linda e cheia de sentimento, realmente cheia de sentimento, e eu quero dizer à promotora que as nossas inquietações, elas se encontraram. Por que as nossas inquietações se encontraram? Porque eu há anos trabalhando com a violência contra a mulher, mas na realidade eu não tinha a oportunidade de pisar o chão de fábrica, como podemos dizer. E foi a partir desse nosso encontro, dessas nossas inquietações, enquanto grupo, né? enquanto o Conselho dos Direitos da Mulher de Santiago, enquanto a Coordenadoria da Mulher, enquanto outros órgãos e em diferentes cursos da URI, como a psicologia, também da enfermagem, a professora Patrícia, a professora Fabiana Tutida na psicologia, a professora Fabiana Barcelos, a professora Michele Noal Beltrão, que impulsiona a questão também, dentro disso, das reflexões, com a questão do eco nas crianças e adolescentes, da violência doméstica, né, nesse sentido da violência contra a mulher, enfim, são inquietações que se encontraram, a Luciana da SUSEP, assistente social, agora a Josiane também da URI, começando a nos acompanhar. Então, de certa maneira, nós estamos todas imbuídas desse desejo de fazer alguma coisa para mudar uma realidade que nós temos, que é uma realidade extremamente constante. Os próprios grupos, eles nos constroem e reconstroem o tempo todo, todas as semanas, como ele funcionava antes do isolamento social. Desde o ano passado que nós estamos com esse projeto. Porque também nos permite, enquanto aquelas que estamos lá, com as nossas especialidades diferentes, rever posturas, assim por diante. Inclusive o grupo que trabalha no acolhimento com os homens ou com os autores aí de agressões. Claro que ainda é uma sementinha que estamos plantando todas juntas, não é? Temos tentado agora também que tenhamos um homem trabalhando no grupo, principalmente no grupo com os homens, não é? Estamos aí com assistente social também que está sendo iniciando suas atividades conosco, ligado ao município, e assim nós vamos caminhando. E a continuidade desse projeto, sim, ele só vai poder ser medido justamente quando nós retornarmos agora, depois do distanciamento social, e começarmos tendo o aval aí do Ministério Público, tendo o aval da juíza, o acompanhamento de outras entidades, né, que possam nos auxiliar o tempo todo. Com certeza né, estamos semeando para colher frutos, porque o nosso interesse grande é diminuir a reincidência, diminuir a violência, que essa mulher comece a se empoderar, tenha conhecimento de todas as formas de violência a qual ela é submetida, que os homens também mudem esse comportamento, né, tão naturalizado, tão introjetado, e mais, que a gente não reproduza futuros agressores e futuras mulheres que aceitem a agressão. Nós temos aqui, sim, um sentido bem amplo de querer mudar a realidade das crianças que são o futuro para trabalhar com isso. Então, promotora, a sua fala, ela dá um sentido excelente a essa nossa discussão e essa nossa inquietação. Eu acredito agora que tem bastante gente querendo participar com perguntas. Vamos abrir as perguntas. Eu agradeço. Daqui a pouco eu tenho aula, vou fugir, né, para dar uma aula lá na psicologia, mas depois fica disponibilizada essa live no YouTube do Direito. A professora Fabiana passa aí os indicativos. Agradeço a professora Fabiana, coordenadora do curso, tão atuante na coordenação do projeto de aprendizado jurídico, tão abertas diferentes discussões, também como companheira no grupo de acolhimento, né, da escuta plural. Agradeço mais uma vez, reiteradamente, a promotora Silvia ter nos dado essa oportunidade, enquanto universidade, enquanto curso de direito, da gente trabalhar e mudar a nossa realidade. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos olhar aqui, vamos priorizar as perguntas
tá? Se alguém quiser esses relatos, a gente tá, vou fazendo algumas análises aqui. Nós temos o comentário, que legal, da Jennifer Benck da Silva, nossa egressa do curso, né, mencionando ali a respeito que o perdão está diretamente relacionado, né, com o ciclo da violência, algo extremamente delicado e frequente nesses casos. O Daltro Rosso fez um comentário, acredito que durante a sua fala, né, ele mencionou que ele acredita, é uma opinião, não é uma pergunta, acredito que entre marido e mulher não deve haver nenhum segredo, enfim, nenhum segredo ele mencionou. Já a Júlia Malheiros colocou um comentário, um relato, que ela conhece um casal, onde o cara, né, vou colocar como ela mencionou, o cara bate na mulher, eu mesma já presenciei uma cena dessas, mas ela tem medo de dar queixa e ele matar ela, pois sabe que pode até haver medidas protetivas, mas mesmo assim ter a certeza de que mata ela e os filhos. É algo apavorante, pois até quando essa mulher vai apanhar por medo, e o pior é que a família do homem sabe e apoia. Pode comentar para nós um pouquinho, doutora Silvia, a respeito dessa situação? É uma situação extremamente delicada e que, infelizmente, acontece com bastante frequência, que as mulheres não querem registrar ocorrência, né? E tem estudos, inclusive, que demonstram que aquela mulher que registrou a ocorrência, ela vem sofrendo há muito tempo, há anos antes de fazer o primeiro registro de ocorrência. E esse medo que elas sentem é, de certa forma, justificável, digamos assim, em razão de que, fazendo o registro de ocorrência, ela vai estar exteriorizando essa vontade de não manter mais esse relacionamento, demonstrando ao homem que não quer mais. O importante que se deve fazer nesses casos é demonstrar à mulher que ela tem as instituições ao lado dela, né? Na Polícia Civil, eles estão capacitados para receber ela, tem a Sala das Margaridas. Agora, até hoje, a gente fez um trabalho com a Patrulha Maria da Penha, que foi até algumas casas de vítimas de violência doméstica que tinham medidas protetivas para ver como é que estava a situação, né? Tem o Ministério Público, né? Tem eu atuando nessa parte. Então, a mulher precisa saber que a partir do registro de ocorrência, ela vai ter a Polícia Civil ao lado dela, ela vai ter a Brigada Militar ao lado dela, ela vai ter o Ministério Público ao lado dela, ao contrário do que vai acontecer se ela não registrar essa ocorrência. Se ela não registrar essa ocorrência, a gente não tem como agir, porque a gente não tem como saber o que está acontecendo, né? De repente, se ela não tem essa vontade, né, se ela não consegue fazer isso, nada impede que quem tenha conhecimento do caso faça, né? Existem vários canais possíveis para que se faça a denúncia, e inclusive de forma anônima, né? Mas tentando, o que a gente busca no final das contas é desmistificar aquele ditado de que em briga de marido a mulher não se mete a colher, né? Deve-se sim meter a colher como forma de proteger essa mulher, porque não venha acontecer um mal ainda maior depois. Então, por um lado, sendo possível, né, incentivar, é importante incentivar a mulher a registrar a ocorrência, incentivar a mulher a acabar com esse silêncio, e de outro lado, se ainda assim essa mulher não registrar a ocorrência, se alguém tiver conhecimento do fato, pode a própria pessoa fazer ocorrência, pode ligar para a central de atendimento à mulher e fazer esse comunicado, para não deixar essa mulher desamparada, né? Ótimo, muito obrigada. Deixa eu só ver mais algum comentário aqui. O Adair fez um questionamento. Em comarcas de pequeno porte, a parceria do judiciário, MP e polícias, de uma forma ou outra, não prejudica a imparcialidade do processo? Não, porque, na verdade, cada uma das instituições vai atuar naquilo que lhe compete, e por exemplo, assim,
chega um caso para mim, né? Óbvio que meus olhos vão estar mais voltados à vítima, mas eu vou fazer a análise para ver efetivamente o que está acontecendo, o que está por trás daquilo lá, e não é o fato de eu ter um contato, uma atuação integrada com a polícia que vai mudar isso. Não é o fato da juíza acolher o nosso pedido de fazer uma audiência de acolhimento, não significa que necessariamente depois, quando ela for julgar, ela vai condenar, né? A gente tem bem certo quais são as nossas atribuições, né? E a gente tem bem certo também que o fato de a gente atuar buscando combater esse tipo de violência não vai influenciar na decisão que eu vou tomar depois, como, por exemplo, quando eu vou analisar o processo para fins de denúncia, não é porque eu atuei no combate à violência doméstica contra a mulher que eu vou sempre achar que aquilo que foi dito foi efetivamente o que aconteceu. Não é pelo fato de a juíza ter atuado no combate à violência doméstica contra a mulher que ela vai necessariamente condenar sem ter provas. Não é porque a delegacia de polícia tem a Sala das Margaridas para acolher as mulheres que ela não vai ouvir os homens, o que os homens têm a dizer. Então, eu entendo que essa parceria não prejudica de forma alguma a imparcialidade do processo, porque os profissionais têm consciência das suas atribuições. Ótimo, então. A Yane colocou, então, que palestra linda e cheia de sentimento. O Alencar está te parabenizando pela palestra, dizendo que foi muito esclarecedora. O Gustavo Beltrão, nosso acadêmico e também representante do nosso Diretório Central de Estudantes, também colocam elogios à tua palestra, dizendo que foi excelente, parabenizando os organizadores. O Alencar também disse que foi esclarecedora. O Daltro Rosso, ótimo, se interessou por textos lidos, né? Se pudesse disponibilizar, mas eu já faço aqui a deixa, Daltro, de que eu vou pedir para as nossas assistentes, a Fran e a Chaniele, que são as bolsistas do projeto, para que elas anotem depois todos os títulos aqui mencionados e que nós podemos passar e disponibilizar para vocês no nosso grupo, tá? Amanda Campos, parabenizando também pela palestra, a Fernanda, e a Prof. Rosângela deixou registrado, agradecendo o importante trabalho da Maria Luísa, assessora do MP, né, no grupo de escuta plural, principalmente no grupo com as mulheres. E eu vou ressaltar aqui mesmo que a Maria Luísa, ela faz um trabalho fantástico, porque ao participar desses grupos, a palavra inicial é sororidade. E com isso, foi muito difícil para todas nós iniciar, porque nós temos que repensar a nossa figura e o nosso próprio papel de mulher na sociedade. E muitas das situações que são postas ali, nós nos sentimos naquele momento iguais, porque assim nos sentimos, e um dos pontos que trabalhamos é essa questão de que todas somos mulheres, e em algum momento ou outro, por apenas nascermos mulheres, por essa questão que mencionou biológica, essas questões culturais nos são postas. E a Maria Luísa faz um trabalho fantástico também, trazendo as questões de muitas dúvidas que são colocadas ali pelas vítimas, quanto à questão da própria lei. Então, tem sido um momento de apoio que cada uma acabou refletindo e sendo um grupo de apoio e reflexão para todas nós. Então, um beijo e um agradecimento, então, para a Maria Luísa. A Jennifer... o meu agradecimento a ela também, né? Eu não participo dos grupos, então eu não sei, mas eu pedi para ela para que participasse, justamente porque eu tenho conhecimento desse envolvimento dela com um assunto e sempre com uma postura bem pertinente e que acaba sendo aí nesses dias de audiência, ela funciona como meu braço direito e meu braço esquerdo ali, me mantendo a par de tudo. Eu acho que ela já saiu, mas ela acompanhou a live, sim, sempre bem atuante. Fica aqui também o meu agradecimento para ela. Ótimo. A Jennifer Oliveira colocou ótima live. Parabéns à promotora Silva, esclarecimentos. Prof. Fabiane e Rosângela por trazer mais um tema para debate. Estamos aí para isso. Chaniele, obrigada pela palestra. Também parabenizações do Adair, da Eliane Matsveda, nossa, aqui representante do nosso diretório acadêmico, sempre muito atuante.
A Catiúcia Lima também parabenizando. E um questionamento da Rafaela de Ponte Cogo. A discussão com relação com a aplicação da Lei Maria da Penha em favor das mulheres transexuais que sofrem violência doméstica por conta do critério biológico social. Doutora, qual a sua posição diante disso? Na verdade, essa questão, há uma discussão, mas a própria jurisprudência já se estabeleceu no sentido de que sim, a Lei Maria da Penha é sim aplicável às mulheres transexuais vítimas de violência doméstica, porque o que impera é o critério do gênero e não o critério biológico, né? Ótimo. Obrigada. E o Walter aqui finalizando, Walter Eduardo Kobeck, né? Que eu disse para ele que eu aceito, eu entendo ele ter ido para o Ministério Público, perdi, né? O Walter para o MP, mas está tranquilo, já passei a fase da ciumeira. Ele coloca perfeito, excelente palestra, parabéns à doutora Silva, que faz um ótimo trabalho neste ramo, tá? Doutora Silva, nós vamos aqui mais uma vez agradecer, então, a participação, agradecer todos os acadêmicos e acadêmicas que participaram, esperamos que tenhamos outras oportunidades, esse assunto não pode parar, então a gente não vai te deixar, tá, doutora Silvia? Com certeza, estou à disposição. Tá ótimo, obrigada, pessoal, até a nossa próxima live na semana que vem também, com a promotoria, e eu vou mandar as informações para vocês. Vamos continuar com os promotores nessas 2 semanas, então aí, semana que vem já vão todas as informações. Um abraço. Tchau. Tchau.